Shalom, shalom, queridos. Vamos falar um pouquinho acerca da peça, né? E, e a gente precisa entender o conceito, queridos, do que o Senhor está tratando, né? Quando Ele está chamando o povo para a peça. Para que a gente não entre somente no legalismo da lei. Ah, vamos fazer uma celebração, então eu vou comer e vou ofertar e está tudo certo. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Em qual contexto que a peça nasceu? Porque assim, nós somos chamados para voltar, né, ao cumprimento dos princípios da palavra, né. Inclusive o meu ministério ele tá muito linkado a isso, techuvá, né, volte, venha, retorne, né, saia de outras coisas e volte para a palavra. Mas nós não podemos simplesmente sair de um extremo, né, eu não pratico mais isso, mas agora eu pratico isso. Mas por que você pratica isso? Ah, porque é mandamento. Tá, mas o que isso tem de peso na sua vida? Ou, né, como a gente vê muitas pessoas falando, eu não preciso mais praticar, porque Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa peça. E é verdade, queridos, todas as festas, entre tantos apontamentos que elas têm, o principal apontamento é para a pessoa de Cristo. Mas nós precisamos, dentro disso, entender que as festas estão dentro dos princípios e elas são estatutos, são mandamentos eternos. É perpétuo, né? A Bíblia fala que são mandamentos perpétuos, então o Senhor não deixa, olha, então vai ter um tempo que vai parar a celebração. Não, o mandamento é perpétuo. E as festas bíblicas, quando nós olhamos para as bases, né? E não somente para a lei, vamos fazer assim, 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 não. Quando a gente olha para as bases de como que as festas eram celebradas, a gente vai ver que as festas é muito linkada às casas, né? Às famílias. Né? Olha, vocês vão fazer assim, depois vocês, né, reúnem a casa, né? Peça, reúna a casa para o cordeiro, que é a primeira festa. Daí a última festa, tabernáculo, reúna as casas, vão para as tendas. Então as festas, ainda que a gente celebre essas festas hoje no contexto igreja, as festas são muito voltadas para a palavra. E a gente vai passear um pouquinho na Bíblia hoje falando acerca da peça. Vou trazer alguns fundamentos aqui para vocês. E para que a gente entenda um pouquinho como que nasceu essa festa e por que ela nasceu. Então a gente precisa, para olhar para a peça, a gente não pode olhar simplesmente para os livros da lei, né, onde a lei é instituída. Nós precisamos olhar para como ela nasceu. E ela nasceu no livro de Êxodo, né? A gente vê Êxodo ali desde o começo, falando sobre a questão de Moisés, né? Nascimento de Moisés, a história da vida de Moisés. Mas quando chega no capítulo 5 de Êxodo, bem no primeiro versículo, a gente vê uma coisa bem legal, que é o Senhor alinhando Moisés a um propósito e falando para Moisés: chegue lá, chegue no Egito e fale para Faraó, deixe o meu povo ir. Então a peça, daqui em diante começa o nascimento, né, da peça, e a peça vem para os escravos. Daí você pode falar assim: ah, então realmente não é para mim, porque eu sou livre. Será, queridos, que nós somos livres mesmo em tudo aquilo que temos e somos? Eu falo por mim. Todos os anos eu vejo áreas que eu preciso trazer para a liberdade. Pensamentos, conceitos, vontades, circunstâncias que ainda não estão completamente livres. E eu penso que assim será até o meu último dia aqui nessa terra como matéria, né? Até a minha morte ou arrebatamento, assim será. Porque nós estamos numa guerra constante contra a escravidão. Nós nascemos nesse pecado que nos escraviza, né? Então o Senhor, a gente vê um povo clamando por liberdade. O APEDER tem falado algo, ele tem trabalhado nesses dias acerca da peça, e a gente teve um congresso aqui, final de semana com ele falou algo que eu achei muito tremendo, o escravo, a única coisa que ele pensa é em ser liberto. Aquele que é livre pensa em governar. Então, quando a gente vai alcançando níveis de libertação, a gente já pensa em exercer autoridade. E quando eu falo exercer autoridade, eu não estou falando sobre pessoas, mas eu estou falando assim, agora eu já tenho domínio, eu consigo dominar sobre minha alma,
eu consigo dominar sobre as minhas emoções, eu consigo dominar sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, eu consigo exercer governo, eu já consigo exercer autoridade, né? Então a gente vê no contexto bíblico, a peça nascer nesse contexto, Deus chamando escravos para serem livres. Por quê? Porque dentro desse processo de liberdade, vamos lá, era um povo que estava no Egito, foram chamados, né, para a liberdade, passaram um tempo no deserto para estabelecer governo na Canaã, né, na nova terra, aonde Israel seria instituída. Então, a peça, tanto que a palavra peça, né, é saltar por cima, ela é um processo, né, aonde eu saio de uma atmosfera de aprisionamento, de uma atmosfera de escravidão, e eu entro num lugar aonde há o governo, onde há a liberdade do Senhor. Mas eu quero chamar vocês, assim, para essa caminhada bíblica, porque a gente vai ver no capítulo 5 de Êxodo, o Senhor falando, né, deixa o meu povo ir. A gente vai ver no capítulo 6 o Senhor falando, olha, eu estou fazendo promessas para vocês, vocês vão crescer, vocês vão prosperar, vocês vão para uma terra, né, eu estou chamando vocês para isso. Mas daí a gente também vê, quando Moisés chega para Faraó, e, e, e coloca, né, a gente precisa ir ali celebrar. E queridos, uma coisa que eu acho tremenda, eu acho que eu até havia marcado aqui em algum lugar na Bíblia, no capítulo 12, né, quando Deus estabelece a peça. Mas aqui eles estão sendo chamados para fora do lugar de escravidão, para celebrarem, para adorarem ao Senhor. Isso aqui já é algo tremendo para a gente entender, porque o escravo ele não consegue adorar. O escravo ele pede, né? Se você for notar na sua caminhada, lá atrás a gente chegava diante do Senhor com listas enormes, né? Senhor, eu preciso disso, me dá aquilo outro, e isso, Senhor, faz justiça, Senhor, estabelece o juízo, Senhor, Senhor, Senhor. Eu olho hoje, queridos, não é que eu não peço, mas eu peço muito menos que antes, muito menos, mas muito menos. Eu tenho mais conversas com o Senhor acerca das necessidades, né? Senhor, olha isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, como é que eu faço? Me dá direção, me orienta. É diferente do que era antes. Porque quando a gente vai sendo posto em liberdade, nós começamos a ter relacionamento com o Senhor e ter verdadeiramente uma vida de adoração. Quando chega, né, a gente vê lá, Faraó não deixa o povo ir e tal, e daí a gente vê o Senhor falando, então vamos lá. Então agora a gente vai partir para a guerra, né, estação da primavera, o tempo onde os reis saem para a guerra. E daí a gente vê no capítulo 7, a partir do versículo 19, a primeira praga se estabelecendo, né? O conhecido como a primeira praga, na verdade, o primeiro juízo de Deus sendo liberado sobre o Egito. E o primeiro juízo foi, as águas se tornam em sangue. Mas olha que tremendo, porque se a gente lembrar antes, quando Moisés se apresenta, né, diante de Faraó, e tem aquela questão, põe a mão, sai branca, tira a mão, tem a questão da serpente e tal, do cajado, a gente vê que os magos, os feiticeiros do Egito, eles tinham o mesmo nível de autoridade que Moisés estava exercendo ali. Eles, com o poder, Moisés estava agindo no poder de Deus, os magos e feiticeiros no poder das trevas, mas eles, o final, a execução era a mesma, né? Eles executavam as mesmas obras. Quando a gente chega aqui na primeira praga, né, quando Deus fala assim, ó, vamos transformar a água em sangue e tal, no versículo 22, Êxodo 7, 22 diz assim, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Então, isso estava potencializando, né, o que estava acontecendo ali no Egito, as trevas estavam sendo potencializadas. Porque, tipo assim, a gente não precisa desse Deus. Nós conseguimos fazer o mesmo com aquilo que nós temos. E, queridos, eu quero que você analise aí, enquanto eu estou falando, né, enquanto eu estou percorrendo aqui até a gente chegar lá na peça, eu quero que você analise quantas coisas não aconteceram assim na nossa caminhada, nesse primeiro processo, né, de pessoas falarem assim, mas isso aqui você não precisa ser crente para isso aqui.
Isso aqui o mundo oferece, né, a mesma coisa. Quer ver uma coisa que acontece mesmo hoje em cristãos bem mais velhos? Acerca de dízimo, primícia e oferta. A gente vai lá e ministra, né, o que a palavra diz: "Olha, quando você é fiel, o Senhor dá aos seus enquanto dorme. O Senhor você vai caminhar na força do Senhor". Não, mas eu não preciso, tem gente que não é dizimista, tem gente que não entrega primícia, tem gente que não entrega oferta e é mais rico que eu. Não é assim? A gente faz comparações, e a gente não olha que vai ter um resultado isso. A gente não olha que existe uma diferença entre nós e o ímpio. Por quê? Porque na verdade a gente está olhando para a força do braço e não para a força do Senhor. Porque quando eu sou fiel, eu estou caminhando na força do Senhor. Quando eu sou infiel, eu estou caminhando na força das trevas ou na força do meu braço. Né? Tem até uns vídeos aí que fala sobre Mamon, que eu trato um pouquinho acerca disso. Mas os magos foram lá e também transformaram as águas em sangue. Mas daí vem a segunda praga, né, o segundo juízo de Deus, que são as rãs, né, é liberado rãs sobre sobre todo sobre todo o povo, sobre todo o Egito, mas a Bíblia diz que no versículo 7, a gente está em Êxodo 7, tá? Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, fizeram subir as rãs sobre o Egito. Então, existem níveis, queridos, que as trevas podem nos dar. Mas o Senhor está nos chamando para sair dessa atmosfera de trevas. O Senhor está nos chamando para sair dessa mentalidade escrava. O Senhor está nos chamando para que a gente tenha liberdade. E quando chega na terceira praga, que são os piolhos, a Bíblia diz no versículo 18, agora já do capítulo 8, né? O 7 também é do 8, tá? Perdão, queridos. Que os magos não puderam fazer. Porque vai tendo coisas que o Senhor começa a fazer uma separação. Sabe? Isso aqui todo mundo faz, é igual. Mas isso aqui não, isso aqui é só para quem está no Senhor. E no versículo, na quarta praga, que é a praga das moscas, né? O juízo que vem com forma de mosca. No versículo 22 do capítulo 8, o Senhor fala exatamente isso. E naquele dia eu separarei a terra de Gozen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxame de moscas. Então chega um ponto que mesmo nós sendo escravos, começa a haver uma separação. Presta atenção, o povo ainda estava na terra de Gozen, eles ainda estavam dentro do Egito, eles ainda eram escravos, eles ainda estavam vendo aquela coisa, olha, esse povo tá muito tranquilo, aumenta a carga, né? Tá muito de boa, vamos colocar eles para trabalhar mais, porque daí eu quero ver eles ter tempo para, agora trazendo para nossa realidade, né? Eu quero ver eles ter tempo para Shabat, eu quero ver eles ter tempo para ir para culto, para ir para propósito. Vamos aumentar a carga, porque daí no dia dos cultos, das celebrações, dos eventos, eles vão estar muito cansados. Aumenta a carga. Então, o povo ainda era escravo. E daí, queridos, preste atenção. Não sei se eu falo. O aumentar a carga é para o escravo. Aumenta a carga. Porque o livre, mesmo com uma carga aumentada, ele vê territórios ampliados. Isso não impede ele de servir. Mas a carga ampliada para que não haja adoração e nem serviço ao Senhor é para a mentalidade do escravo. Então eles ainda estavam vivendo esse processo, mas aqui, a partir da quarta praga, começa a haver uma separação. Olha, aqui já não, aqui eu vou mostrar que há diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Mas quando vem as moscas, Faraó toma uma decisão. E a decisão de Faraó começa a partir do versículo 25, na segunda parte do versículo, diz assim: "Ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Vocês não precisam ir para outro lugar, hein? Olha, você pode continuar tendo uma vida comum, natural, e domingo você vai para a igreja, não tem problema. Você não precisa sair daqui. Você pode continuar com seus amigos mundanos, você pode continuar indo para festa, dançando, bebendo. Você pode continuar. No domingo você faz o seu ritual.
No domingo, e a gente está vendo assim, né, as igrejas lotadas disso. No domingo você vai lá e pratica a sua adoração, você pode ficar nessa terra, você não precisa sair dela. E daí no versículo 28, Faraó diz assim: deixai-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. Queridos, olha que coisa maligna. Ó, você pode ir, mas fica aqui pertinho, e daí olha a aparência. Ore por mim também. Eu também preciso de vocês, queridos, a gente está falando de peça. A gente está falando da transição que é necessária acontecer para esse tempo. Nós precisamos, queridos, analisar como está a nossa vida. Nós estamos, né, entrando nesse tempo aonde é a manifestação da potência do Cordeiro. Só que daí a gente entra muito em comparação e muitas pessoas olham e falam assim, ah, esses fundamentos, esses princípios não funcionam, porque eu fiz, não deu certo. Só que a peça é para um povo que verdadeiramente quer ser livre. É para um povo que realmente está disposto a sair, a se mover. Hein? Eu estou disposto. Não olhe agora para que o povo ficou no deserto, se perdeu no deserto. Eu estou dizendo que naquele momento, nesse momento aqui ainda não estava no deserto. Nesse momento havia uma predisposição. Ah, mas daí você nos assusta, né? Porque lá depois eles se perderam no deserto. Então, queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. O povo que estava no deserto, eles tinham coluna de fogo, eles tinham a nuvem, eles tinham roupa crescendo no corpo, eles tinham comida enviada do céu, mas eles não tinham a palavra. Eles não tinham uma direção para ler e falar assim, ah, então isso aqui não é assim que eu devo ser diferente. Eles não tinham isso. Então os erros deles é para nos colocar em liberdade, é para que a gente não precise praticar o mesmo erro. E daí eu falei, vocês lembram que eu falei na viração do mês, que eu entendo que nesse tempo é um tempo de um coração obstinado? Então, o que vai me deixar no deserto ou me tirar do deserto? O nível de obstinação. Se o meu coração é obstinado em fazer as coisas do meu jeito, a chance de eu ser esse povo aqui é muito grande. Mas se o meu coração está em servir ao Senhor e andar conforme Ele quer, né, de me render, de me entregar, então eu vou ficar no deserto o tempo que é necessário, eu não preciso ficar 40 anos. Então tudo isso, queridos, está muito ligado ao que está no meu coração. Mas voltando aqui, daí Faraó faz uma proposta. Fica perto, não precisa sair. Né? Então, volto a dizer, a peça é esse entendimento de que eu realmente quero ter uma mudança. A peça, queridos, não é eu vou comer, vou ofertar e está tudo resolvido por si só. Não. Na verdade, nenhuma celebração é assim. Todas as celebrações, elas têm aquilo que o Senhor pede que nós façamos. Mas dentro daquilo que o Senhor pede que façamos, também tem o nosso posicionamento. Dentro daquilo que o Senhor pede que façamos, também tem a nossa decisão em caminhar, em mudar, em nos alinharmos segundo a palavra. Queridos, a Bíblia está aqui, né? A Bíblia está aqui. Nós temos que olhar e falar, opa, eu preciso entrar nisso aqui. Então, a peça não é uma celebração religiosa. Não é nós estamos tirando a religião da Páscoa romana e estabelecendo a religião da Páscoa cristã. Não. Nós estamos voltando para os princípios da palavra. Então, eu tenho que analisar, e agora faltam 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, 3 dias. 3 dias e algumas horas. 3 dias e meio aproximadamente para entrarmos dentro desse portal da peça. Eu tenho que analisar, né? Esse é o dia que trazia o cordeiro para dentro de casa, né? Se fosse no tempo aqui da Bíblia, o cordeiro estaria dentro de casa há umas 12, 15 horas. Eu tenho que analisar, eu tenho que fazer os cálculos daquilo que eu quero. Eu estou disposta mesmo a sair da escravidão? Eu estou disposta a andar orientado e direcionado pelo Senhor? Eu estou disposta a passar por esse período do deserto? Eu estou disposta. Eu estou disposta a fazer, a ser. Então, existe uma decisão e um posicionamento pessoal. Então, vamos continuar aqui, porque depois eu vou entrar na festa mesmo, do como é celebrado e tudo mais, tá? A quinta praga, né, que é o quinto juízo,
fala da peste dos animais. E daí, sabe uma coisa que me chamou a atenção hoje pela manhã, lendo isso aqui? Quando Moisés não aceitou, né, cultuar dentro do Egito, e daí o Senhor vai lá, envia outro juízo, que é a peste nos animais. E no versículo 7 do capítulo 9 diz assim: E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Vai chegar um ponto, queridos, que o inimigo vai mandar os espiões. O que está acontecendo com esse povo? Como assim? Como assim o Brasil está em calamidade? Como assim o Brasil está vivendo um tempo de pobreza e esse povo está prosperando? Como assim? Como assim o gado, todo mundo está morrendo de sede e nesse povo aí não está morrendo? Como assim? Como assim está faltando na casa de todo mundo, mas tem um povo que não está faltando nada? Como assim? Então vai começar, Faraó começa a ir lá para ver o que está acontecendo. Sabe? Como assim? Isso não está certo. Eles não estão mais vivendo de acordo com as minhas leis, de acordo com as minhas regras. Eles já estão vivendo outro juízo. Eles já estão vivendo outros mandamentos, porque está diferente. Quando chega na sexta praga, que são as úlceras, no capítulo 9, versículo 11, diz assim que de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Aqui, queridos, na sexta praga, engraçado que o 6 é número de homem, né? Quando a gente olha para a Bíblia. Na sexta praga, Deus faz separação. Olha, vocês magos eram como deuses diante do Egito. E agora eu estou mostrando que vocês são homens. Os magos, a Bíblia diz aqui nesse texto, que eles não conseguiam parar diante de Moisés. Porque agora já houve uma separação. Lá, a partir da quarta praga, da terceira praga, a partir da terceira praga, o Senhor começa a separar o povo. Mas quando entra na sexta praga, o Senhor começa a separar o Deus. Eu sou o Deus. Vocês não conseguem. Vocês não passam de homens naturais. E no versículo 16 diz assim: Não deveras para isto te mantive, para mostrar em ti o meu poder. E o Senhor fala isso aqui, deixa eu pegar um pouquinho antes. 9:13. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. O Senhor dá uma ordem a Moisés para que Moisés redirecione essa ordem a Faraó. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, o Senhor falando a Faraó, e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. O Senhor diz assim: agora vocês estão vendo quem é Deus. Os magos não têm esse poder, eu sou Deus. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejam destruídos da terra. Mas deveras, o versículo 16, para isso te mantive, para te mostrar em ti o meu poder. O Senhor falando para Faraó: eu te mantive aí porque você acha que você é o Deus sobre o Egito, né? Eu te mantive aí. Fui eu que te mantive aí, para mostrar para você o meu poder. Queridos, então, chega um tempo, e daí, sabe o que é? A gente fala tanto aos irmãos, né? Persevera, se mantenha, resiste o diabo. Quando a gente resiste o diabo foge de nós. Persevera, existe um tempo. Deixa o Senhor quebrar as estruturas. E a maioria das pessoas não aceitam, elas paralisam, elas param pelo meio do caminho, elas desistem no meio da caminhada. Mas existe um tempo, queridos, que o Senhor nos separa dos outros homens. E existe um tempo que o Senhor mostra a força dele sobre as nossas vidas. Ele mostra que ele é Deus, que ele tem todo o poder e toda a autoridade. A sétima praga é a saraiva, né? E a gente vai ler aqui, a partir do versículo 27, 9 e 27, porque aqui a gente vê, em todas essas pragas, a partir da terceira, o Senhor deixa bem claro que na terra de Gozen, onde os hebreus habitavam, essas pragas não aconteciam, só aconteciam fora do território dos hebreus. Versículo 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor,
pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minha mão ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Vocês estão entendendo, queridos, que isso aqui era muito mais a manifestação. Deus estava usando a escravidão do povo para manifestar o poder dele. Sabe, a gente canta, né? Tem tudo a ver com ele. Mas no dia a dia a gente quer que tenha tudo a ver conosco, né? O Senhor sim estava atendendo o clamor de um povo, mas ele estava mostrando na terra do Egito que não existia outro Deus além dele. Que Faraó não era Deus, que os deuses do Egito não eram deuses, que os magos do Egito não eram Deus. Versículo 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva, e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Então Faraó entra meio que em desespero, e fala: olha, Moisés, vem cá, eu reconheço, eu pequei contra o Senhor. E o meu povo é um povo ímpio. Vai lá, fala com teu Deus, pede para ele parar com isso aqui, porque eu reconheço que eu pequei. E Moisés fala assim: olha, tá bom, eu vou lá, eu vou para fora da cidade, eu vou estender minhas mãos, tudo isso aqui vai parar. Olha o nível, queridos. Mas eu sei que você e o seu povo ainda não se arrependeram. E Moisés vai lá, levanta as mãos, tudo entra na quietude, e Moisés, porque tem textos que a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Moisés, mas esse texto diz assim, ó, vendo Faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e ele mesmo endureceu o coração dele. Ele mesmo, obstinação, ele mesmo falou, não, é do meu jeito, esse povo não vai sair daqui, eles vão ficar, eu tenho, tá vendo? Olha o nível da manipulação, queridos. Eu tenho poder. Eu dei uma palavra, Moisés foi lá, me obedeceu, com uma falsa conversão, com um falso arrependimento, mas quem está na demanda, quem está no poder aqui ainda sou eu. Então eu ainda faço do meu jeito. Daí vem, a partir do 10, porque daí vem a ameaça, né? O Senhor falando que tudo aquilo que havia restado, né? De todas as outras pragas agora seriam devorados pelo gafanhoto. E daí a partir do versículo 8, 10, versículo 8 diz assim: então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então o Faraó pergunta, tá, quem que vai? Vamos fazer uma separação aqui, quem que vai? E Moisés fala, vai todo mundo. Jovem, criança, velho, animal, vai todo mundo. Versículo 10. Então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos, olhai que mal há diante da vossa face. Não será assim, agora ide, vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó questiona Moisés e fala assim, olha, que seja o Senhor a olhar isso aqui, que eu estou deixando vocês ir, mas não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu quero. Queridos, e isso aqui é uma questão muito séria, porque muitos de nós temos negociado com as trevas. Muitos de nós estamos assim, então tá bom, então eu vou... Essa teologia da hipergraça tem feito exatamente isso aqui na vida de muitas pessoas, estão negociando com as trevas. Eu vou servir ao Senhor assim mesmo. Eu vou servir o Senhor daqui mesmo. Então tá bom, eu estou em liberdade, mas a minha saúde está escrava. Mas está tudo bem, não importa que eu já sou salvo. Eu estou em liberdade, mas as minhas finanças servem a mim. Não servem ao Senhor. Mas está tudo bem. O importante é que eu já sou salvo. Eu estou em liberdade, mas eu tenho um filho, eu tenho 5 filhos, mas um filho serve ao diabo. Eu estou aqui orando por ele e tal, mas olha que bondade da parte do Senhor. 4 estão salvos.
Queridos, mas qual é a postura de Moisés? Não vai ficar nenhuma unha. Que seja assim sobre o seu coração. Que seja essa a sua declaração. Olha que nada. Todos os anos eu vou celebrar a peça, todos os anos eu vou lutar contra a escravidão, porque não vai ficar nada. Não vai ficar nenhuma unha. Tudo que há em mim, tudo que o Senhor tem colocado debaixo das minhas mãos, tudo servirá ao Senhor. E esse tem que ser o nosso desejo, queridos. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Como que vai ser? Não sei, mas eu vou me gastar nisso. Eu vou investir tudo que eu tenho. Eu vou investir os recursos, as minhas horas, eu vou investir a minha comida, eu vou investir o meu dinheiro, eu vou investir o meu ministério. Eu estou disposto a tudo. É o que Jesus disse. Olha, para você ser salvo, quanto que custa a salvação? Nada. Salvação é de graça. É pela graça. Né? Não vem de vós, é dom de Deus. Para que não haja glória da parte de ninguém. Mas quanto custa o reino? Tudo. Não, para você ter o reino, para você viver em outra dimensão, vai te custar tudo, você tem que entregar tudo. E aqui é onde entra as negociações. Porque, então eu sou de Deus, presta atenção. Eu estou no Egito, mas as coisas para mim tá tranquilo. Eu estou numa zona de conforto, estou trabalhando bastante, não estou conseguindo ir lá adorar o Senhor, mas eu estou numa zona de conforto. Então tá tudo bem. Então eu negocio com o faraó. Então tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo, vou ali fazer um cultinho ali de vez em quando e tá tudo bem. Mas qual é a postura da peça? É salte por cima, rompa com essas estruturas. Saia dessa terra, saia desse território. Atravesse um outro território, entre na terra da promessa. Entre naquilo que o Senhor tem. Queridos, e é tão tremendo, porque vamos lá. Já a gente volta aqui já vamos entrar na 8ª praga, né? Vamos lá. Como que meu pai ajudou a fundar uma cidade aqui no estado, né? Montenegro. Não foi o fundador principal, mas ele teve ali na panelinha, né? Do fundar a cidade, várias reuniões e tal, quando Rondônia nem era estado ainda. E como é que é? Nasce um novo município, como é que é? A gente tem que ver como é que esse município vai funcionar. Por exemplo, eu moro em Ariquemes. Esse município que meu pai ajudou a fundar é a 50 quilômetros daqui. Como estado de Rondônia, existe uma lei estadual, que é para todo mundo, é igual. Mas como municípios têm leis diferentes. Porque cada município, cada cidade tem a sua estrutura. Tem o seu, cada cidade tem o seu formato, tem a sua economia, tem as suas leis, tem a sua forma de atuação, tem uma quantidade de governantes. Então, o que o Senhor estava dizendo é vamos fundar algo novo. Olha, as leis do Egito não são as minhas leis. Tanto que se nós vermos, né, depois de Êxodo 12, daí vem toda a questão do deserto, mas daí quando eles entram na terra da promessa, daí o Senhor vem e traz a lei. Na verdade, a lei veio antes, né? O início, as primeiras leis vieram antes, que foi Shavuot, né? Que foi 7 semanas depois da peça. Mas por quê? 7 semanas, um tempo de purificação, de santificação, agora vamos estabelecer as nossas leis. Porque agora é um novo reino. Vocês não pertencem mais àquilo. Então, a peça, queridos, é para isso. A peça não é somente para eu celebrar, não. A peça é para mudar a mentalidade, para sair da mente escrava e entrar no governo de Cristo, entrar dentro das leis do Senhor. E a peça traz várias situações, e a gente vai falar disso quando a gente terminar a falar acerca desses juízos da parte do Senhor. Mas eu quero que você entenda hoje que não é somente eu sentar, jantar, comer os elementos proféticos, entregar uma oferta de qualquer forma, e eu vou falar sobre isso também, e está tudo resolvido. Não, queridos. Eu preciso trazer a minha mente, eu preciso trazer tudo que há em mim para dentro dessa atmosfera da libertação. Eu preciso arrancar aquilo que me pertence de dentro da escravidão. Porque a peça é a celebração de um povo livre, lavado e remido no sangue do Cordeiro.
não é a celebração de um povo do Egito. A Pêssah foi celebrada. A primeira Pêssah foi celebrada dentro do Egito. Mas foi só a primeira. Todo o restante é para um povo que está em liberdade. Mas vamos lá. Oitavo juiz, que são os gafanhotos, né? Daí veio os gafanhotos, comendo tudo. Depois veio a nona praga, que é acerca das trevas. No versículo 24 do capítulo 10 de Êxodo diz assim: Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servir ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas, também conosco e as vossas crianças. Queridos, olha que tremendo. Daí Faraó já injuriado fala: não, tá bom, vocês vão. Mas as ovelhas, o gado e as crianças ficam. O que Faraó estava dizendo? As ofertas que vocês vão entregar lá, vocês não vão levar, não, vocês não vão dar oferta. A próxima geração também não, vai ficar aqui. Porque as ofertas estão ligadas à próxima geração, queridos. Não é que a oferta não fala a nosso respeito, fala. Mas a oferta quebra muito a estrutura das próximas gerações. Então o Faraó fala, tá bom, vão lá. De boa, vocês querem celebrar, vão. As ofertas ficam. A próxima geração também. Não vão, não. E daí porém Moisés disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus? Então Moisés vai lá e se posiciona, tá, então você vai entregar as ofertas que a gente tem que dar ao Senhor? Porque Faraó estava pedindo para ficar. Querido, isso é muito sério. E daí, por que eu decidi hoje falar acerca desse anteceder da Pêssah? Porque nós somos exatamente assim, queridos. Hoje, nós ainda negociamos com o Egito. Hoje, nós ainda aceitamos que a atmosfera das trevas, porque a gente entende que Faraó representa as trevas, nós ainda permitimos que ele fale, ó, não, oferta não. Não, já tá bom. Você já vai gastar com a janta. Não, oferta não. Ah, esse negócio de ficar entregando oferta pro primogênito, não. Para, Jesus já fez tudo. Daí você pode achar estranho isso, né? E eu creio, queridos, que Jesus fez tudo. Porque se Jesus não tivesse feito tudo, nós não poderíamos fazer nada. Mas porque ele fez tudo, agora eu tenho que me mover debaixo daquilo que ele fez e trazer aquilo que ele fez para minha vida. Então agora o reino de Deus, o reino dos céus é tomado por esforços e só se apropriam dele aquele que se esforça. Só os valentes, só os corajosos. Então eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de falar assim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Queridos, eu vou entrar nisso aqui, né, porque a gente está já pegando essa questão de oferta. É tremendo isso, sabe? Porque a primeira oferta que eu dei para a Pêssah foi uma oferta. A primeira foi comum, a segunda foi de muito sacrifício. Realmente foi tudo que eu tinha. E depois foi facilitando, sabe? O Senhor foi mudando o quadro, né? E aí não é que não era peso, mas já não era o peso da primeira. Já era diferente, era assim, não, eu estou ofertando, mas isso aqui daria para fazer tal e tal coisa, mas eu decido ofertar. E quando foi agora, tem poucos dias, eu falei, eu preciso aumentar minha oferta. Apesar de eu entrar com ofertas mais altas nas festas, eu falei, eu preciso aumentar minha oferta. Não, isso aqui já não está sendo peso. Volto a dizer, não é que não é peso, mas já não está sendo um peso tão grande, já está sendo mais comum. Eu vou aumentar. E daí eu coloquei algo no meu coração, vou aumentar para tanto. Daí até ministrei para uma filha, a Gisele, estava aqui em casa, na segunda, falei com ela acerca disso. Mas eu falei umas outras coisas que eu vou falar na hora que a gente lê sobre Deuteronômio. E quando foi ontem, o apóstolo Éder trouxe uma palavra, queridos, que eu falei, uau. Eu já aumentei de novo minha oferta. Porque eu falei, não, eu não vou negociar. Eu posso olhar e falar assim, eu tenho muitas coisas para fazer. Mas a mais importante é eu levar tudo aquilo que eu tenho ao Senhor. Então, vamos aumentar esse negócio. Nós precisamos, queridos, ter coragem para tomar o reino de Deus, para tomar o reino dos céus. Só os fortes
se apropriam desse reino. E daí vem, né, a 10ª praga, e daí aqui a gente vai entrar na onde realmente vai estabelecer a peça. No capítulo 11 de Êxodo, versículo 2, diz assim: fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei. Queridos, escute, não foi o espírito de morte, não foi um demônio, não foi o Senhor. À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, quer dizer, a continuidade, a expansão do governo de Faraó, até o primogênito da serva que está de trás da mó, que está lá trabalhando, e todo o primogênito dos animais, todos eles morrerão. Então, queridos, a peça, vamos lá. Primeiro, a peça, ela vem para separar o povo que está no Egito. Volta lá atrás. Mas não é o separar para eu ficar, existe um propósito. Segundo, a peça separa o verdadeiro Deus do Deus falso. É a segunda coisa que acontece. Terceira coisa que acontece, a peça mostra que o poder de Deus é extremamente mais elevado do que o poder das trevas. Então ela anula as feitiçarias, porque o povo feiticeiro, os magos, estavam fazendo seus feitiços até chegar a um ponto que não surtia mais efeito sobre o povo de Israel. Então a peça anula a feitiçaria que é feita sobre o povo de Deus. A peça guarda a continuidade da família, guarda o primogênito. Guarda os filhos para que esses não morram. O primogênito é guardado. A primogenitura, a continuidade, ela é guardada. Mas ela é guardada para quem, queridos? Para quem entende todo esse processo e fala assim, eu estou pronto, eu vou sair desse lugar. Eu estou pronto para adorar ao Senhor com tudo que eu tenho. Eu vou adorar ao Senhor com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com as minhas crianças e com o meu gado, com os meus holocaustos, com as minhas ofertas. Tudo que eu tenho vai servir ao Senhor. Tudo que eu tenho vai estar no Senhor. Então agora eu estou celebrando a peça porque eu estou saindo dessa atmosfera de escravidão para entrar rumo àquilo que o Senhor tem me prometido. E daí no capítulo 12 vem a instituição da peça. Vamos lá. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, que é o mês de Nissan. A gente já falou sobre isso no outro vídeo. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Hoje é dia 10, tá? De Nissan. A partir das 18, a gente muda o dia, né? Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da casa, conforme o número de almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. É para fazer conta. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia. Então, essa oferta é preparada por 4 dias. E todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na vega da porta das casas, e em que comerem. Presta atenção, aonde houver o cordeiro, é ali que vão comer, e é ali que vai passar o sangue. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, assada, queridos, amém? Para quem vai fazer cordeiro aí é assado. Com pães ázimos, com ervas amargas o comerão. Não comerão dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés
e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Queridos, eu acho incrível, porque não tinha Páscoa até aqui. Mas daí o Senhor dá uma ordem, e o povo não fica questionando, mas por quê? Mas por que eu tenho que fazer assim? Mas por que eu não posso fazer cozido? Mas por que eu tenho que comer apressadamente? Isso não é para nós hoje, tá? Aqui é porque eles estavam fugindo, lembra? Eles estavam saindo literalmente, né? Hoje nós estamos saindo espiritualmente. Mas por quê? Por que tem que ser nesse dia? Por que tem que ser um cordeiro? Por que o cordeiro tem que ter um ano? A gente é assim ou não é? Queridos, eles não estavam focados, nesses detalhes, eles estavam focados na obediência e na liberdade em que eles seriam postos. Então a peça é para nos conduzir a um nível de obediência, a um nível de retidão, a um nível de entrega, a um nível de pessoas maduras que estão dispostas a sair. Talvez, queridos, você esteja celebrando a peça há 500 mil anos aí, e você não tem visto resultado nenhum, mas é porque você está fazendo um ritual, você está fazendo a janta, entregando uma oferta qualquer, achando que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa, porque você está fazendo. Queridos, viver meia lei é como se não vivesse nada. Ou a gente se entrega e vive a plenitude dos princípios de Deus. Ah, mas você vive toda a palavra? Não, é impossível nós vivermos toda a palavra, mas tudo aquilo que eu conheço eu vou praticando. Aquilo que eu não vivo é porque eu ainda não tenho o entendimento ou a revelação. Mas aquilo que eu conheço, eu tenho a obrigação, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu tenho a obrigação. Mas daí o que nós olhamos? Nós olhamos para esse texto e falamos assim, então eu tenho que comer rápido, não sei o quê. Eu vou para o método, eu vou para a religião. Daí vamos lá. Então, a gente leu, eu acredito que você entendeu. Agora, como celebrar a Páscoa? Daí aqui está dizendo, olha, naquela noite vocês vão comer carne assada no fogo, pães ázimos e ervas amargas. Ok, essa aqui é a base principal. Então, o que não pode faltar, ou o que não deveria faltar na sua mesa? Carne, erva amarga e o pão ázimo. Isso aqui, base. Por que nós colocamos mais coisas? Porque existem, a gente entende como liberações proféticas, e que não é pecado, queridos, entenda isso. Nós precisamos sair desses extremos da religião. Vamos lá, a gente coloca suco de uva, então tá, a gente já tem 3 elementos aqui, tá? Carne, ázimos e erva amarga. Nós colocamos o suco de uva, que é a representação do cordeiro, 4 cálices, que vai estar ligado à redenção, santificação, esqueci os outros 2, mas são 4. 4 cálices de suco. Nós colocamos uma pastinha de maçã, porque essa pastinha de maçã, quando bate, ela fica marronzinha. E isso é para fazer a gente lembrar que o Senhor nos tirou da escravidão. Porque lembra que eles carregavam o barro? É para nos fazer lembrar disso. Ah, mas eu não carreguei, tá, mas a gente era escravo em muitas áreas. É para lembrar que é difícil ser escravo. É difícil. Nós colocamos ovo cozido, que representa a frutificação, porque com a vida do cordeiro, com o poder da ressurreição tem frutificação. Ovo não tem nada a ver com a Páscoa tradicional, é um ovo de galinha cozido. Eu já usei até de codorna, porque geralmente as crianças dão uma mordida e não quer comer, para não ter desperdício, eu usei ovo menorzinho, né? A gente usa uma vasilhinha com água salgada, que a gente vai molhar a salsa, que a salsa representa o hisopo, o molinho que passava o sangue nos umbrais. A água salgada representa as lágrimas, para a gente nunca esquecer de como é doído, sofrido uma vida sem Cristo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. A gente usa uma vasilhinha para lavar as mãos, que fala da santificação, que fala de se apresentar diante do Senhor com mãos limpas. Então, tudo é elemento profético. Eu não tenho esses elementos todos, então você vai, pelo menos, se esforçar para ter a carne, o pão ázimo e a erva amarga. E celebre ao Senhor. E aonde entra a oferta? Aonde entra essa questão de que fala que tem que ter oferta? Queridos, aqui a gente leu a história da primeira Páscoa. Essa primeira Páscoa, depois no decorrer da caminhada, ela se tornou lei, né? Daí vem, Levítico vai falar e tal, Deuteronômio vai falar. E daí em Deuteronômio tem uma chave muito poderosa,
Deuteronômio 16, 16, se você quiser abrir, e a gente já está caminhando para o encerramento, tá bom? Eu vou ler antes. Eu vou ler o 16 inteiro, tá? Vamos ler Bíblia aí. Deuteronômio 16. Guarda o mês de Abib. O mês de Abib é esse, tá? É Nissan ou Abib, o nome do mês, que é o primeiro mês. Guarda o mês de Abib. Então o Senhor está falando, olha, o mês de Abib é praticamente todo guardado, né? Guarda esse mês, é a primícia do ano. Celebre a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite, quando era trevas, quando ninguém acreditava, quando ninguém via nada, o Senhor te tirou do Egito. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, portanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída, da terra do Egito, de todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficarás até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Senão no lugar que o Senhor escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome ali. Sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol do dia 14 de Nissan, ao tempo determinado da sua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerá pães ázimos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás. Então tá, aqui o Senhor está estabelecendo o princípio das 3 primeiras festas. Páscoa, guarda o mês de Abib, que é a primícia, e pães ázimos. Pães ázimos. Então vamos lá, a gente celebra a Páscoa, e juntamente com a Páscoa, a gente já entra nos pães ázimos, 7 dias. Nesses próximos 7 dias, a partir de segunda-feira, se você pode, tira tudo que tem fermento da sua casa. Tudo. Você não vai comer biscoitinho, você não vai comer bolo, você não vai comer pão, nada que fermente, nada. O que eu vou comer? Fruta, faz matizar aí, come matizar no cafezinho da manhã, no cafezinho da tarde. Não, sem fermento. Ah, mas eu celebro, minha esposa não concorda, meu marido não concorda. Então tire da sua vida, não coma. Amém? Mas 7 dias você não vai comer fermento. E no 7º dia, então, existe uma nova celebração, que é o encerramento da peça. Ok. Versículo 9. Deu para entender, né, queridos? Versículo 9. 7 semanas contarás. Páscoa. Na terça-feira a gente começa a contagem do Homer. Aleluia. Vamos lá. 7 semanas contarás. Desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas, que é Shavuot, do Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Queridos, olha aqui. Você vai dar oferta voluntária, segundo aquilo que o Senhor tem te abençoado. Versículo 11. Te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, a tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esse estatuto e cumprirás. Quem pode celebrar, querido? Está aqui a Bíblia falando. Eu não me sinto servo. Eu me sinto filha. Eu sou um ramo enxertado em Cristo, que é um judeu autêntico, eu tenho direito de celebrar. Mas tem aquele que ia falar assim, eu sou gentio, eu não sei o quê, mas está dizendo aqui que pode celebrar. Você, seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, o levita que está dentro das suas portas, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão no meio de ti. Então, independente de como você se sinta aí, o Senhor está te chamando para celebrar. Guardarás esses estatutos e celebrarás. A festa dos tabernáculos, versículo 13. Celebrarás 7 dias.
quando tiver escolhido a tua eira e o teu largar. Na tua festa alegrar-te-ás, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro de ti. 7 dias celebrará a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar. Porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos. Por isso você vai se alegrar. Queridos, presta atenção. O Senhor está dizendo assim, olha, as festas têm a sua liberação. Está aqui, o Senhor falou aqui das 3 festas, que estão ligadas às 7 festas, né? Porque aqui fala de tabernáculo, mas tabernáculo, na verdade, começa com Yom Teruah, que é trombetas, no 1º de Tishrei. No dia 10 de Tishrei, Yom Kippur. E no dia 15, Sukkot, tabernáculos. Então, são 3 festas que estão todas juntinhas ali. Todas celebram juntas. Começa com Yom Teruah, anunciando, trazendo um despertar, o som do despertar da trombeta, e encerra festando tabernáculos. O Senhor diz assim, olha, vocês celebrem, e já celebrem, vamos ler aqui de novo, 7 dias celebrará a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar. Celebre as festas. Aqui, Deuteronômio 16, está falando de todas as festas. Celebre as festas, porque o Senhor está falando do futuro, de abençoar em toda a sua colheita. Aqui está falando de finanças, amém, queridos? Não está falando de outra coisa, não. O Senhor é tão misericordioso que Ele nos abençoa em tudo. Mas aqui está sendo muito claro acerca das finanças e em todo o teu trabalho das tuas mãos, tudo aquilo que você trabalhar. Daí aqui entra tudo. Você é dona de casa, o trabalho da sua mão vai ser abençoado. Você é ministro, o trabalho das suas mãos vai ser abençoado. Tudo que você fizer vai ser abençoado. Por isso, certamente se alegrará. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, você vai celebrar as festas, mas celebre todas elas com alegria, porque eu vou te abençoar. Já tem alegria no seu coração, não tenha dúvida. Eu vou te abençoar. Se você celebrar, eu vou te abençoar. Mas aí vem a chave no versículo, a partir do versículo 16. Vamos lá. 3 vezes no ano. Vamos lá, a gente falou aqui das festas da primavera, né? Que são Pessa, Ázimos, Primícias e termina com Shavuot. E falamos aqui das festas do outono, que eu já expliquei para vocês, né? Que se torna uma festa só, que é um Teruah, Yom Kippur e Tabernáculos. 3 vezes no ano. Vamos lá. Todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher. Na festa dos pães ázimos, Pessa, pães ázimos, primícia. É considerado uma festa só porque elas são todas juntas. Uma está dentro da outra. Na festa das semanas, que é Shavuot, colheita ou festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, que é Yom Teruah, Yom Kippur e tabernáculo, 7 vezes. Mas você vai aparecer 3 vezes no ano, que são as festas de Romaria, que o povo subia para Jerusalém, tá? Para celebrar. Na festa tabernáculo, porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Queridos, a gente usa esse texto para recolher oferta na igreja, né? Mas não é isso que está dizendo o contexto. O contexto está falando sobre as festas. Você vai celebrar essas 3 festas, mas você não vai aparecer de mãos vazias perante o Senhor. Quanto que eu tenho que ofertar? O versículo 17 fala: cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor Deus tem te dado. Então vamos lá. Como que eu vou olhar? Eu vou olhar no ciclo de festa a festa. Como que foi a sua Pessa passada? Essa é a minha primeira vez que eu estou celebrando. Então você vai olhar para abril do ano passado. De abril do ano passado para cá. Como que foi suas finanças? As minhas finanças foi boa. Então você tem que ofertar de acordo com isso. Meu Deus, eu não me organizei. Eu não me preparei. Eu não sabia que era assim. Então, entregue uma oferta de acordo com as suas posses, mas eu já vou te dar uma outra chave acerca disso. E já se prepare, porque daqui 7 semanas nós temos outra festa e tem outra oferta. Amém?
Não, esse ano foi bem arrochado, foi um ano difícil, tá. Foi difícil por quê? Foi difícil porque o Senhor não te abençoou ou foi difícil porque você fez um monte de coisa errada? Comprou mais do que deveria, fez negócios que não era para ter feito, foi omisso no trabalho e ficou desempregado. Qual que é as circunstâncias aí? Agora, queridos, o que eu quero trazer para você é: tome muito cuidado, porque nós temos falado sobre as ofertas e temos tido o entendimento de que o altar fala, a oferta fala diante do Senhor, elas são memórias. A Bíblia tem um monte de texto que vai falar sobre as memórias que chegam diante do Senhor e as ofertas são elas. E quando essas memórias chegam, o Senhor, ele, antes de analisar a oferta, ele analisa a nossa vida. Eu quero que você lembre aí de Ananias e Safira. Eles tinham a bênção que o Senhor havia dado para eles. Havia sido uma. E eles estavam numa festa, tá? Foi bem no período, se eu não estou enganado, foi no período de Shavuot. Eu vou pesquisar direitinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para mim não falar abobrinha, se eu já não falei, né? Se eu falei, eu corrijo. Aguenta aí, irmãos. Olha, eu não vou dizer para vocês que foi exatamente no dia, mas tá aqui, ó. Shavuot, Shavuot acontece no capítulo 2 de Atos, e daí na sequência vem acontecendo vários fatos que eu acredito que foi dentro dessa mesma estrutura, porque eles subiam para o templo na celebração das festas. E daí a gente vê no capítulo 3, Pedro chegando e curando um coxo, daí a gente vê Pedro discursando, e daí logo em seguida, no 5, já vem a história de Ananias e Safira. Se não foi exatamente dentro da festa, foi dentro daquela estrutura, logo pós-festa. E eles levantaram uma oferta mentirosa e houve morte. Então a gente vê a seriedade da oferta. O que eu quero dizer com isso, queridos? E eu vou falar para vocês algo que eu nem ia falar isso. Já tem uns 4 dias que eu estou meio que apresentando isso diante do Senhor. Porque foi algo que o Senhor falou comigo. Mas para mim foi tão profundo que eu preciso repassar. E daí você ora aí e amadurece isso na sua vida, tá bom? Em Deuteronômio diz que a gente tem que fazer uma oferta segundo aquilo que o Senhor tem me dado. Então, qual é o padrão? Qual é o parâmetro de comparação? É aquilo que o Senhor tem me dado. Então, vamos lá. O Senhor me deu, durante o ano, o Senhor me deu 15 mil reais. Colocando aí como se fosse uma base de um salário mínimo. 15 mil reais. Ah, mas eu já tiro o dízimo. Tá, não é isso que eu estou dizendo. Eu já dei 1.500 porque eu dei o dízimo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da festa, porque a oferta da festa não tem nada a ver com os nossos dízimos e primícia, né? Daí, se você tivesse se organizado, assim, bem organizadinho mesmo, feito uma conta, será que você conseguiria dar 500 reais? 500 reais, queridos. 500 reais seria 3%. Conseguiria, não conseguiria? Fala a verdade. Porque com certeza a gente gastou muito mais do que isso comendo bobagem, né? Mas a gente conseguiria.
Mas daí a gente não se organiza, a gente não tem zelo pela palavra. E eu tô falando a gente, queridos, porque eu também preciso me fazer uma conta e começar a guardar o dinheiro das festas, sabe? Por mês. Ó, esse mês o Senhor me deu tanto, eu vou separar isso aqui para festa. A gente não se organiza. E daí a gente olha e fala assim, eu tô sem dinheiro, eu vou dar R$ 50, tá bom. Nossa, eu dou, no dia a dia, eu dou R$ 3 de oferta, eu vou dar 50, ó, o tanto que é a mais. Mas o parâmetro, queridos, de comparação que o Senhor estabelece, não é, eu dou 3 e agora eu tô dando 50. O parâmetro que o Senhor estabelece é, eu te dei tanto e você está dizendo que eu não te abençoei. Porque você está dizendo que o que você pode dar é só R$ 50. E sabe o que o Senhor tem ministrado no meu coração? Que daí entra a morte. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles ofertaram uma mentira e entrou morte. E talvez a gente não cai morto lá diante do altar, né? Mas começa a haver morte nas nossas finanças, morte no nosso chamado, morte no nosso ministério. Começa a haver morte, a gente começa a entrar em atmosferas de morte. Por quê? Porque a gente foi omisso e negligente. Porque a gente foi avarento. Porque a gente não sabe separar. O Senhor nos dá, eu quero que você olhe o dinheiro como grão e semente. O grão é para a gente comer, semente é para a gente plantar. Porque o que está dizendo em Deuteronômio, aqui nesse texto que a gente leu, é o Senhor falando, eu quero te abençoar. E o Senhor está falando de plantação e colheita. Deus está dizendo, eu quero te abençoar, mas como que eu te abençoo em cima da mentira? Como que eu te abençoo se eu dei tanto e você está dizendo que eu não te dei? Você está mentindo contra mim. Então, queridos, o que eu quero trazer para você é, tenha temor na hora de ofertar. Porque essa oferta pode te colocar em liberdade, mas pode te colocar em prisão. Então não vou ofertar nada. Pior ainda, né? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Você já recebeu o conhecimento. Pior ainda. Mas eu não tenho porque eu fui omisso e negligente. Eu fui irresponsável. Então é isso que você vai fazer. Você vai pegar a sua oferta e vai apresentar ao Senhor e vai falar isso para o Senhor. Senhor, eu fui irresponsável. Eu não tinha esse tipo de entendimento. Eu não tinha esse tipo de conhecimento. Me perdoa, me ajuda, me dá uma mente administrativa. Eu não quero mais fazer isso. Pai, em nome de Jesus, que essa oferta não seja imputada para o meu mal, mas que o Senhor tenha misericórdia e me perdoe do meu pecado. Queridos, e entra ofertando, mas já comece a se organizar, tem 7 semanas para você se organizar para Shavuot. Porque nesse texto de Deuteronômio eu falo 3 vezes. Então, eu preciso da oferta nas 7 festas. Se você der, não está errado. Mas se você der em peça, ázimos ou primícia, você entregou pelas 3 festas. Pelas 3 primeiras. Se você der uma oferta só aqui, você está entregando pelas 3. Shavuot é única, você vai entregar uma oferta daqui 7 semanas. E daí lá em setembro, outubro, no 7º mês, daí tem Yom Teruá, Yom Kippur e Tabernáculos. Daí você vai entregar uma outra oferta que também vai selar essas 3 festas. Ok? Mas que você entre realmente num novo ciclo, sendo dispenseiro da obra do Senhor, sabe? Entregando o seu melhor. Talvez o seu melhor agora não é o seu melhor. Volto a dizer, por irresponsabilidade, queridos, eu tenho 1000 coisas para fazer aqui em casa. De situações para resolver. E eu estava tudo calculado, assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Agora eu já mudei todos os meus cálculos. Já falei, Senhor, eu vou dar tanto de oferta, a minha oferta é tanto. E eu vou arrumando as coisas aos poucos. Por quê, queridos? Porque o Senhor... Vamos ler aqui de novo? Eu quero ler com você novamente, porque eu estou falando de uma coisa, mas tem outra coisa bem legal aqui, ó. Versículo 17. Cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus tiver te dado. Então aqui nós vamos apresentar uma oferta por 2 coisas. O Senhor me deu um dom para que eu execute algo. E o Senhor quer multiplicar esse dom. O Senhor quer ampliar esse dom. Para quê? Para que a bênção do Senhor também se torne maior. Então, no versículo 15, fala que o Senhor, porque o Senhor teu Deus há de abençoar toda a sua colheita. O Senhor vai colher, o Senhor vai abençoar a minha colheita, de acordo com o dom que Ele deu para as minhas mãos e de acordo com a bênção que Ele tem me dado. Então, haverá uma potencialização.
Ah, então eu estou dando com a intenção de colher? Não. Eu estou dando com a intenção de viver os princípios do Senhor, mas dentro dos princípios do Senhor está escrito que eu vou colher. Minha motivação não é somente a colheita, mas minha motivação é ser obediente ao Senhor, e dentro dessa obediência eu terei uma colheita. Queridos, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Eu não faço vídeo durante a peça. Por quê? Porque eu sempre caminho com meu pai, né, espiritual, com a P. Eder, e ele vai fazer, então assim, ele vai fazer domingo à noite, porque domingo a partir das 18 horas é peça, ele vai fazer 7h30, 19h30, horário de Comodoro, e daí quem tá nos grupos aí, tanto nos meus grupos como nos dele, vai receber o link, tá? Mas eu acredito que ele vai fazer pelo YouTube, então procura aí, AP Eder Gregório, se você ainda não conhece, procura aí AP Eder Gregório, e coloca para o sininho tocar aí para você, e domingo a partir das 18 vai estar passando. E segunda-feira, ou a partir das 19h30, e segunda-feira, a partir das 19h30, ele vai estar fazendo aqui em Ariquemes e vai estar passando de novo. Então, se no domingo você não pode, mas a peça é no dia 14, então lembra, nós temos 7 dias aí de pães ázimos, ele vai fazer a abertura em Comodoro e o encerramento aqui, ok? Vai dar tudo certo. Se você, porque domingo você tem que ir para a igreja e tal, não consegue, na segunda-feira, a gente vai estar transmitindo aqui de Ariquemes, tá? Então você pode se organizar para segunda-feira. Mas que você tenha um início de ano dentro de um rompimento do Senhor para colher e para viver e para ser aquilo que você nunca colheu, aquilo que você nunca viveu e aquilo que você nunca foi. Que você tenha coragem de sair do Egito e dizer não vai ficar nenhuma unha, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Qualquer dúvida me chama aí, a gente está junto e vamos celebrar o Senhor com alegria, porque o Senhor há de abençoar a nossa colheita. Que o Senhor te abençoe abundantemente, que você, a sua casa, os seus primogênitos sejam guardados, que a sua semente seja guardada e seja frutífera, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.